Um sentimento em forma de canção vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos, 103,9. Música e informação. E gosta. Minha trilha sonora, a Tarde FM. O som que me faz bem, a Tarde FM. Eu sei, quem ouve gosta. A Tarde FM. Quem ouve gosta. A Tarde FM. Quem ouve gosta. Agora na Tarde FM, Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias, para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento: Oxalá Papelaria. Nosso papel é colorir o mundo. Chegou a liquida Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. LPC Laboratório e Vacinas. Agora nova unidade em Praia do Forte. 2203-9955. Salve, salve, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 19 de outubro de 2021. 180 mil estudantes e funcionários das redes municipal e estadual de ensino serão testados contra a Covid nas escolas públicas. Governo da Bahia e União firmam acordo sobre ação de entrega de vacinas contra a Covid-19. Bahia supera a marca de 50% da população acima de 12 anos vacinada com as 2 doses ou dose única. Esquema de vacinação contra a Covid com a primeira, segunda e terceira doses continua em Salvador nesta terça-feira. Bahia registra 8 novos óbitos e mais de 300 novos casos de Covid-19. Brasil tem 183 novas mortes e mais de 7.400 casos de infecção. Presidente da CPI da Covid se irrita com a divulgação antecipada do parecer final da comissão. IBGE cancela a seleção para recenseadores do Censo 2022. Subúrbio de Salvador terá Casa do Papai Noel e Vila de Natal iguais às do Campo Grande. Advogado acusado de matar namorada no Rio Vermelho ficará em prisão domiciliar. Com a presença da torcida no Barradão, Vitória enfrenta o Itabaiana hoje pela pré-Copa do Nordeste. E para Bahia e Chapecoense, domingo na Arena Fonte Nova, ingressos começam a ser vendidos amanhã. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Aqui no nosso cardápio, você sabe, até às 9 da manhã temos notícias, entrevistas, comentários, bate-papo, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Chega mais, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia, Igor Barreto e Fábio Bastos na produção. E um bom dia para os nossos queridos e queridas ouvintes, quem segue em quarentena e quem vive essa normalidade adaptada e que não vê a hora de completar o ciclo vacinal para a gente voltar a ser como era antes, ou pelo menos mais próximo do que era antes. Enfim, todo mundo é muito bem-vindo a mais uma edição do Isso é Bahia, que começa, vocês já sabem, né? Com a inveja do café, do cheiro do café de Paulo Roberto, agora em xícara nova, comemorando os 109 anos do Grupo à Tarde, só para fazer inveja para todo mundo. Ficou tão famoso esse café, né? Que agora uma xícara fazendo jus a essa fama, tá certo? Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Olha, nós aqui estamos também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo portal A Tarde ou nos acompanhar ainda pelo Instagram, tanto pela Tarde FM, Instagram da Tarde FM ou do Grupo A Tarde,
portanto, vários os canais de comunicação para você se conectar, fazer parte aqui do nosso time e deixar a sua contribuição, comentário, crítica, sugestão, elogio. Fique à vontade, o pitaco é livre, é ou não é, seu Fernando? É isso mesmo, Jefferson. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp no 71993111010 ou então pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, se faça presente aqui no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu claro, tempo estável, sol brilhando bonito. Tem sim algumas nuvens, mas o sol prevalece neste começo de manhã. A temperatura é de 26 graus. Ives Macedo já tem os detalhes da previsão do tempo para esta terça na capital baiana. Tá chegando junto. Bom dia, Ives. Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulo Roberto, e uma ótima terça-feira para todo mundo acompanhando a nossa programação. Terça-feira que começa com tempo estável aqui na capital baiana, sol brilhando forte também na região metropolitana, mas a previsão para hoje pode ser de tempo instável em algumas regiões da cidade e também em cidades da região metropolitana, principalmente no finalzinho da manhã, início da tarde e também durante a noite. Pode chover, mas de uma forma rápida e passageira em algumas regiões da cidade. Mas na maior parte da capital baiana, a previsão para hoje é de sol com temperaturas variando entre 23 e 30 graus. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br, faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Sigo com você, Jefferson. Tá certo, então, tá combinado. Até já, Ives, a Tarde FM 7h10. Isso é Bahia. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, se irritou com a divulgação antecipada, sem conhecimento prévio dos demais integrantes da comissão, de trechos do parecer final do relator Renan Calheiros. No texto, o senador Renan atribui 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro e propõe o indiciamento de 70 pessoas, entre ministros, ex-ministros, filhos do presidente, deputados, médicos e empresários. O documento tem mais de 1.000 páginas e deve ser lido na CPI amanhã. No dia 26, será votado pelos integrantes da comissão. Para Aziz, os indiciamentos já divulgados devem ser mantidos. O fato de o presidente da CPI ter se irritado com a divulgação antecipada do parecer final da comissão é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Jefferson, ontem eu falei aqui sobre o adiamento da leitura do relatório e a votação do parecer da CPI da pandemia, porque faltava consenso entre os integrantes, principalmente no G6 e no G7. Ontem, depois do programa, o senador Omar Aziz, que é o presidente da comissão, deu sinais mais claros do que estava acontecendo. Havia uma espécie de racha dentro da comissão parlamentar de inquérito após a divulgação prévia do relatório preliminar do senador Renan Calheiros. Os senadores desejavam discutir internamente antes que o relatório passasse a circular, especialmente nos meios de comunicação. Apesar da imprensa ter sido amplamente utilizada para divulgar as ações da CPI, nessa reta final, os senadores preferiam ter uma certa reserva, como se isso fosse funcionar no cenário de Brasília. Com isso, os senadores eles esperavam que houvesse um processo de amadurecimento do relatório antes da apresentação formal. O presidente da comissão, Omar Aziz, deu sinais de que o Renan Calheiros descumpriu o acordo entre eles, desculpa, Paulinho, e seguiu com essa
lógica de questionar o conteúdo já vazado. De acordo com Omar Aziz, não existe a hipótese de reverter o quadro, porém, o que ainda não foi divulgado vai demorar a ser debatido ainda, pelo menos até o dia 26, quando o relatório final será votado. Os senadores agora tentam juntar esses cacos desse racha para tentar chegar a um consenso mínimo sobre o que vai ser votado na CPI. Lembrando que essa comissão pode indiciar membros do governo federal e também o próprio presidente da República, ainda que isso não haja nenhum tipo de prosseguimento penal, dado o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Desculpa, hoje está difícil. E os senadores, eles temem que haja fragilidades jurídicas no relatório do Renan Calheiros, o que evite uma persecução penal dos envolvidos, dos indiciados na CPI, que essas fragilidades jurídicas sejam utilizadas pelos representantes do Congresso Nacional, pelos representantes da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, para arquivar o relatório da CPI. Lembrando que nesse grupo que é hegemônico na CPI, o G7, eles querem a culpabilização dos responsáveis pela crise da pandemia da CPI, que resultou na CPI, e qualquer fragilidade jurídica pode gerar um desgaste muito grande e esse desgaste não trazer nenhum resultado efetivo, ou seja, a CPI acabar em pizza. Uma parte dos governistas, inclusive, torcem para que isso aconteça, porque vai fortalecer a narrativa de que a CPI foi basicamente um engodo da oposição para fazer com que o governo de Jair Bolsonaro sangre durante esse período. Ontem, por exemplo, durante a CPI, quando foram ouvidos familiares de vítimas da Covid-19, o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, chegou a sugerir que foi uma missa encomendada para tentar fazer com que a opinião pública ficasse contrária ao presidente. Essa é a lógica atual. Semana que vem vai ser apresentado o relatório formal. Aos poucos a gente vai conhecendo uma parte deles. Houve um racha explícito, principalmente entre o relator Renan Calheiros e os demais membros da comissão, já que eles se sentiram desconfortáveis com o compartilhamento do relatório antes que houvesse um consenso sobre o mesmo. Precisamos aguardar como vão se comportar os membros da CPI ao longo dessa semana, mas uma coisa ficou claro, não é unânime o comportamento do relator Renan Calheiros, nem mesmo no G6, imagine dentro do colegiado. Fernando, o senador Omar Aziz diz que agora vai exigir que o relator Renan Calheiros mantenha tudo que saiu na imprensa, ou seja, ele poderia até questionar o que foi divulgado se não tivesse sido divulgado antes da hora. É isso que ele quis dizer e, ao mesmo tempo, não é uma postura de menino mimado que diz, já que foi divulgado, mesmo sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento, agora tem que manter, mesmo sem que tenha havido um consenso, uma discussão prévia? É um pouco de menino mimado, menino birrado, mas é assim que funciona na política, porque a partir do momento que houve o vazamento, o presidente da comissão, Omar Aziz, quer que o relator banque o que ele vazou. E aí isso vai para a votação do colegiado. Então o presidente da comissão, ele joga a responsabilidade para a comissão. Ele não fica exclusivamente com peso nas costas do Renan Calheiros, porque o Renan arvorou para si o direito de divulgar o relatório e capitanear e angariar os apoios políticos, as consequências políticas desse relatório. Só que ele queria ficar só com bônus e não com ônus. E aí o presidente da comissão, o Omar Aziz, ele diz, já que você está divulgando, você vai ter que manter a sua palavra até o final.
mesmo que não haja o consenso da comissão, visto que você descumpriu o que nós tínhamos combinado. É mais ou menos essa lógica que o Omar Aziz utiliza. É uma lógica, inclusive, muito comum no ambiente político, já que a palavra é algo que é muito mais válido do que outras coisas, pelo menos no âmbito das relações políticas. E não é o tipo da situação previsível essa que está acontecendo, porque para que divulgar antes da hora parte do relatório final, ou seja, nem foi o relatório inteiro, trechos dele? Claro que ia criar um mal-estar entre os senadores, não? Cria um mal-estar, mas você tem um agendamento da mídia, Jefferson. A gente tem que lembrar que tudo é uma disputa de comunicação, uma disputa narrativa, uma disputa de ocupar espaços na imprensa e na mídia em geral. Então, o senador Renan Calheiros é uma raposa nesse sentido. O MDBista, ele sabe como ocupar esses espaços, e a partir do momento em que ele faz essa divulgação, ele mantém a CPI na crista da onda, ainda que isso de alguma forma desagrade outros membros. Lembrando que o relatório evidencia o tempo todo o nome de Renan Calheiros e não o da CPI da pandemia. Então há sim essa questão, essa estratégia de comunicação que o Renan Calheiros domina muito bem. E um relatório de 1.200 páginas. Quero ver como é que vai ser a leitura desse documento amanhã. Amanhã não. Amanhã não. Vai ser que semana dia? Que vem. Semana que vem ainda, né? A leitura, exato. Vamos ver como é que vai ser. Agora são 7h20 na Tarde FM. Após audiência de conciliação mediada pelo gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, o governo da Bahia chegou a um acordo com a União sobre a ação civil que questionava o fornecimento de vacinas e que foi protocolada em agosto pelo governo baiano no Supremo Tribunal Federal. Pelo acordo firmado ontem, o Ministério da Saúde se comprometeu a assegurar o esquema vacinal completo da Bahia, assim como aos demais estados. O Ministério da Saúde diz que fará o envio no prazo de 10 dias a partir de ajuste a ser feito entre o órgão e a Secretaria Estadual da Saúde do Estado. Na ação, a Bahia alega uma defasagem de mais de 1 milhão de doses no envio de vacinas contra a Covid-19 pela União. O bom é que agora, nessa fase da vacinação, o problema não é mais a falta de vacinas, é mais a falta de pessoas indo tomar a vacina. Então essa ação meio que perde o efeito, apesar do acordo e de ser um acordo bem-vindo. Inclusive, Jefferson, mais de 50% da população baiana com 12 anos ou mais recebeu as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. A marca foi alcançada ontem, segundo informações da CESAB, a Secretaria de Saúde aqui do Estado. Ao todo, mais de 6.370.000 pessoas tomaram as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única, o que representa 53% do público. No entanto, se for considerar a imunização apenas com a primeira dose ou dose única, o Estado já vacinou 81,81% da população com 12 anos ou mais. Então, por favor, esses quase 19% vão se vacinar. Vamos logo completar o esquema vacinal, ou pelo menos iniciar o esquema vacinal de 100% da população, porque isso de alguma forma vai fazer com que nós retomemos a rotina. Todo mundo quer voltar à normalidade, todo mundo quer deixar de usar máscara, todo mundo quer ir para a festa, quer abraçar o coleguinha do lado. Eu queria dar um abraço em Paulinho, não quero dar um abraço em Paulinho. Mentira, Paulinho é uma pessoa gente boa. Eu não queria abraçar Rodrigo Tardio com esse cabelo de espantalho. Mas vamos todo mundo se vacinar. Olha, e cabelo de espantalho pegou feio. Olha, agora, inclusive... Eu falei alguma mentira? Não, tá igualzinho, né? Fazer o quê? O cabelo dele tá bem estranho. Ele prometeu que só ia cortar o cabelo depois da pandemia. Então, gente, por favor, vamos tomar logo a vacina para ver se acaba a pandemia e Rodrigo Tardio corta esse cabelo. E falando nessa vacinação, a aplicação da primeira, segunda e terceira doses da vacina contra a Covid-19 segue normalmente hoje na capital.
A vacinação, você sabe, começa às 8 horas da manhã, segue até às 4 da tarde. Para ter acesso aos imunizantes, os cidadãos habilitados deverão estar com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde. A vacinação em primeira dose continua para pessoas com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com 12 anos ou mais, além de jovens de 12 a 17 anos com e sem comorbidades ou deficiências. A primeira dose também segue para adolescentes em escolas municipais e a aplicação da segunda dose das vacinas Oxford, Pfizer e Coronavac também segue normalmente nesta terça-feira em Salvador. Uma curiosidade sobre a segunda dose da vacina, na semana passada estávamos eu e Jade Coelho conversando lá na redação, e aí o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele anunciou super empolgado, sabe o que, Jefferson? Que o Ministério da Saúde ia antecipar a quantidade de dias entre as primeiras e segundas doses da vacina de Oxford. Vinha de 12 semanas para 8 semanas. Salvador está fazendo isso ó, desde setembro. Aí a gente parou e disse, vem cá, por que está todo mundo dando essa notícia como se fosse uma grande novidade? Aí a gente descobriu que a Bahia e Salvador já vinha antecipando a segunda dose antes dessa orientação formal do Ministério da Saúde. Então a gente já estava à frente desse momento justamente para ampliar a cobertura vacinal. Agora vamos aos números da Covid-19. A Bahia registrou de antes de ontem para ontem 378 novos casos de Covid-19 e 8 óbitos foram contabilizados. De acordo com a CESAB, a Secretaria de Saúde aqui do Estado, dos mais de 1.240.000 casos confirmados desde o início da pandemia, mais de 1.200.000 já são considerados recuperados. Infelizmente, 26.976 pessoas tiveram óbito confirmado. Ainda são números assustadores. Desde o início da pandemia, 603.465 pessoas morreram por causa da doença, isso em todo o Brasil. De anteontem para ontem, foram, segundo o Ministério da Saúde, 183 novas mortes e mais de 7.400 casos. O total de pessoas, isso de anteontem para ontem, o total de pessoas infectadas pelo coronavírus alcançou a marca de 21.650.000 pessoas no Brasil. E olha, peraí, não. Vamos deixar para o próximo assunto, porque agora são 7h26 na Tarde FM. Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, agora também na Pituba. Orquidário, o seu Moura do B no Parque Bela Vista. Cláudia Menezes está chegando e de olho na movimentação na Paralela. Agora cedo, como é que está a situação por lá? Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Oi, Jefferson. Bom dia para você, Fernando, toda a turma do Isso é Bahia. A Paralela, Jefferson, já começa agora cedo com mais intensidade em direção ao centro, principalmente no acesso à região da rodoviária. No trecho de Mussurunga tem retenção nos dois sentidos. Ali é semáforo, que sempre complica mais o trânsito nesse trecho, porque os motoristas acabam reduzindo a velocidade dos veículos nesse ponto. Saindo de Itapuã, a orla é a melhor opção em direção à área mais central da capital, e na região metropolitana, a Estrada do Coco já tem uma movimentação intensa no sentido Salvador, principalmente ali no trecho final de Lauro de Freitas. Motorista parceiro 99, seus ganhos por quilômetro aumentaram em no mínimo 10%. Confira sua nova tabela de ganhos no app da 99. Volto contigo, Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 180 mil estudantes e funcionários das redes municipal e estadual de ensino serão testados contra a Covid-19 nas escolas públicas. A gente dá os detalhes já. E o IBGE cancela a seleção para recenseadores do Censo 2022. Assunto em destaque também nesta edição. São 7h27 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia. Hoje vejo
vejo mais forte, levo a certeza de que posso seguir em frente, sim, porque tenho quem olhe por mim. Tá no ar o programa Nossa Agricultura Familiar. E Bahia! Muita coisa boa nasce e cresce nessa terra. Há mais de uma década, o governo do estado é o grande parceiro da agricultura familiar, sempre investindo forte e apoiando. Criamos a Coopercook em 2004 por um grupo de agricultoras e agricultores familiares. A gente transforma essas frutas em geração de renda, né, para as famílias, que é o que empodera. São muitas cooperativas e milhões de trabalhadores beneficiados. O governo do estado fez da nossa agricultura familiar uma força que gera desenvolvimento em todo o interior. É parceria que só trouxe bons frutos. Água para todos, assistência técnica, crédito, caminhões baú, tratores, sementes, títulos de terra, agroindústrias, comercialização de produtos. Mais de 2 bilhões investidos é muita coisa. Viva a agricultura familiar! O governo que mais investe no combate à pandemia é também o que leva mais oportunidades para todo o interior. Com a agricultura familiar, a Bahia segue em frente. Com um governo que cuida de gente. Hoje me vejo mais forte, levo a certeza de que posso seguir em frente, sim, porque tenho quem olhe por mim. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Assembleia Legislativa. Plantão permanente contra o coronavírus. Aqui na Bahia, mais de 63% da população está vacinada com a primeira dose. Mas apenas 35% tem a imunização completa. Quanto mais pessoas se vacinarem, mais protegido todo mundo estará. Faça sua parte. Tome a vacina e continue usando máscara. A ALBA segue trabalhando contra o coronavírus e a favor de todos os baianos. Confira projetos em al.ba.gov.br. Fique por dentro das ações da Assembleia Legislativa da Bahia. ALBA Informa, com Patrícia Narriman. O deputado Carlos Ubaldino, do PSD, apresentou aqui na Assembleia Legislativa da Bahia uma moção de aplausos pelo trabalho prestado pelo Hospital Santa Isabel. O parlamentar destacou a história da Santa Casa da Bahia, que foi inaugurada no bairro de Nazaré em 1893, após mais de 60 anos em construção. O Hospital Santa Isabel é referência nacional e é pioneiro no Nordeste no serviço de cardiologia e já realizou mais de 100 mil procedimentos em mais de 50 anos de atividade. Para saber mais sobre as proposições dos deputados baianos, acesse o site al.ba.gov.br e acompanhe também a programação da TV Alba no canal 12.2 da TV Aberta. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. E temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Jade Coelho já a postos. Oi, Jade, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson, Fernando e o ouvinte do Isso é Bahia. Mirando na adoção da eletromobilidade, no último mês, Salvador realizou um teste com 2 ônibus elétricos operando em linhas regulares do sistema de transporte público da cidade. Mas a implementação da tecnologia, que promove redução da emissão de gás carbônico e confere um maior conforto aos usuários, esbarra em uma série de dificuldades que agora ficaram mais evidentes. Além do já conhecido alto custo dos ônibus elétricos, a infraestrutura também está entre esses obstáculos. O saldo da experiência com os veículos, de acordo com o secretário de Mobilidade, Fabrício Miller, foi positivo, mas expôs os enormes desafios para serem incluídos para a inserção do sistema. A operação começou em 14 de setembro e os veículos rodaram por 30 dias na capital baiana. O secretário sinalizou que um ônibus elétrico custa aproximadamente 4 vezes mais do que um ônibus normal com ar-condicionado. Em relação à infraestrutura, Fabrício apontou que a grande questão é o investimento necessário para possibilitar a carga dos veículos. O modelo exigiria pontos de recarga nas garagens e nas estações. Do ponto de vista da estrutura viária, Salvador já está preparado. Estou sendo ouvido? Olá, som. E após a suspensão... Consegue me ouvir? Eu estou falando. A opção de transferência de créditos do programa Nota Salvador para conta corrente ou poupança,
A Prefeitura de Salvador decidiu revogar a suspensão através de uma normativa da Secretaria Municipal da Fazenda, publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Olá, Rodrigo, você consegue me ouvir? Estava suspensa desde maio de 2021. Consegue me ouvir, Rodrigo? Segundo a Cefaz, a revogação é válida para os créditos gerados até o dia 30 de setembro. A medida permite que os contribuintes resgatem os valores no programa enquanto estiverem válidos. No início do mês, a gestão municipal decidiu encerrar o programa para Salvador nos moldes em que ele foi instituído, e o contribuinte não poderá mais acumular os créditos do imposto ISS das notas fiscais recebidas, acabando assim com novas transferências para as contas correntes ou mesmo possibilitando o abatimento do IPTU. Para mais informações, acesse bahianoticias.com.br. Eu sou Jade Coelho e falo da redenção do BN. Volto com vocês no estúdio. Um crime que chocou sobretudo a população de Salvador, crime ocorrido na madrugada do último domingo e que ainda gera questionamentos. A jovem Késia Stephanie da Silva Ribeiro, de 21 anos, ela foi assassinada em um apartamento no bairro do Rio Vermelho pelo namorado, o advogado criminalista Luiz Meira, com quem se relacionava há 2 anos. Luiz Meira ainda chegou a levar a vítima para o hospital, mas fugiu em seguida e foi preso horas depois na residência de familiares. Pelo fato de ter socorrido a vítima para o hospital, isso muda algo do ponto de vista jurídico no caso de uma condenação? Pois a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o também advogado criminalista Daniel Keller, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Daniel. Bom dia a vocês no estúdio, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui tratando com vocês de direito penal. É uma pena que, diante de uma fatalidade, de um caso que tem chocado toda a população baiana e do Brasil, mas estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham no que tange aí a parte técnica penal e processual penal. Pois é, Daniel, pelo que você tem acompanhado desse caso, o assassinato da jovem Késia, o fato dela ter sido levada para o hospital pelo próprio suspeito do crime, você identifica algo que possa atenuar uma possível condenação do advogado Daniel Keller? Oxi. Não, perdão. Calma. Perdão. Trocando as bolas, hein? Desculpa. Condenação do advogado Luiz Meira, ele que é o suspeito desse crime. Desculpa, Daniel. Tudo bem, veja só. O que acontece? No direito penal brasileiro, existe um instituto chamado arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz? Ocorre arrependimento eficaz quando, após a execução de um crime, o autor desse crime se arrepende e pratica uma nova conduta objetivando evitar o resultado do crime que estava praticando. É o caso clássico do sujeito que atira na vítima com a intenção de matar, se arrepende, leva a vítima, por exemplo, para um hospital, ou então chama uma ambulância e a vítima sobrevive. Repare que a lei, pelo menos o artigo 15 do Código Penal que trata disso, exige que esse arrependimento ele seja eficaz, ou seja, que o agente consiga evitar o resultado. Quando o arrependimento eficaz se materializa, o agente deixa de responder pelo crime de homicídio ou tentativa de homicídio e ele passa a responder por aquilo que causou a vítima, ou seja, apenas uma lesão corporal. No caso concreto, pelo que aparece na imprensa, como o sujeito parece ter se arrependido ao levar a vítima para o hospital, o arrependimento estaria caracterizado. Só que ele não foi eficaz porque a vítima acabou morrendo. Então, ele não tem direito ao instituto do arrependimento eficaz. Mas tem um detalhe. Tem um outro artigo no Código, que é o artigo 65, que trata das atenuantes de pena. E entre as atenuantes de pena, existe uma modalidade de arrependimento, que é o arrependimento ineficaz, que é exatamente um caso de arrependimento onde o criminoso presta socorro à vítima, mas a vítima não sobrevive, no caso aqui de um homicídio. No caso do arrependimento ineficaz, se ele ficar caracterizado nesse caso,
O sujeito continua respondendo pelo homicídio, ele responde normalmente pelo crime de homicídio, porém ele vai ter direito a uma atenuante de pena se eventualmente for condenado. Então, o arrependimento, quando ele não é eficaz, quando ele é ineficaz, ele pode atenuar a pena, como diz o artigo 65 do Código Penal. A defesa do advogado Luiz Meira diz que foi um tiro acidental, que não teria sido intencional. Aí já é tarefa da perícia para descobrir se de fato foi intencional ou não. É importante dizer também que para o arrependimento eficaz ou ineficaz se materializar, é necessário que ele tenha se arrependido com a vítima ainda viva. E é a perícia que vai dizer isso. Porque se a vítima já estava morta, o fato dele levá-la para o hospital é um irrelevante jurídico. Aí ele não vai ter direito nem ao arrependimento eficaz, nem ao ineficaz. Quanto à tese da defesa de que o tiro foi acidental, juridicamente falando, claro que isso ainda vai ser apurado durante a investigação, tanto pela polícia como pelo Ministério Público, mas juridicamente falando, se o tiro foi acidental, deixaria de ser um crime doloso, um homicídio doloso, e passaria a ser um homicídio culposo. É interessante que mesmo na hipótese do homicídio culposo, ele ainda assim teria a atenuante do arrependimento ineficaz se ele tentou salvar a vítima, mesmo no culposo. Agora, é claro que é muito cedo para dizer ainda se houve intenção de homicídio doloso ou houve um acidente do homicídio culposo. Isso são as provas, são as perícias, são as testemunhas, é o próprio depoimento do réu que vão mostrar aí durante a condução desse fato na justiça e na polícia. Ontem, durante a audiência de custódia, a defesa do Luiz Meira alegou que a Bahia não tinha uma unidade prisional adequada para a prisão dele, o que gerou a autorização para a prisão domiciliar. No entanto, existem outras figuras com prerrogativa de foro, como é o caso de advogados, que seguem presas no centro de operações da polícia. Como é que funciona essa questão da progressão de regime, mesmo que a preventiva tenha sido decretada e ele tenha sido autorizado a ir para o regime domiciliar? Bom, vamos só corrigir algumas questões técnicas aí. Não há progressão de regime, né? A gente só fala de progressão de regime quando há pena. E a pena ele tem que ser condenada, e a condenação tem que ser transitada em julgado, que ainda não é o caso. Então a gente não fala de progressão de regime. Um outro detalhe técnico aí é que, advogado não tem foro privilegiado. O que acontece é o seguinte, existe uma lei federal que é o Estatuto da OAB. Essa lei federal, lá no seu artigo 7º, prevê que os advogados, quando presos durante o processo, ou seja, na prisão preventiva, não podem ser presos em cela comum. Eles devem ser presos em uma sala de estado maior, é o que diz a lei. É um direito que é dado a advogados, a promotores, a juízes, em virtude da própria profissão. Repare que não faz sentido, eu sou advogado criminalista, eu já coloquei algumas pessoas na cadeia, porque trabalho como acusador também, eventualmente, eu não posso ser preso numa prisão, que existem pessoas que eventualmente eu prendi, ou um juiz, ou um promotor, então faz todo sentido a sala de estado maior. Então, o que isso significa na prática? Que advogados não podem ser presos preventivamente. Repare que se for condenado, ele vai para uma cela comum, mas ele não pode ser preso preventivamente em uma cela comum. Ele tem que ficar na sala de estado maior. O problema é que, a princípio, essa sala de estado maior, ela não existiria no estado da Bahia. Agora, se a gente for fazer uma pesquisa nas decisões dos tribunais superiores, a gente encontra, por exemplo, no STJ, e isso ficou muito claro na Operação Faroeste, por exemplo, que o STJ relativiza um pouco essa regra. Então, por exemplo, lá na Faroeste, o STJ disse que o fato do advogado ficar em uma cela separada, que tenha um mínimo de dignidade, como um banheiro próprio, por exemplo, já seria ali, vamos dizer, uma sala de estado maior. Então, o que acaba acontecendo é que, apesar de não existir essa sala de estado maior aqui na Bahia, nos tribunais superiores eles fazem uma relativização dessa regra, entendeu? Então, é por isso que a gente encontra, infelizmente, essas incongruências nas decisões judiciais quando tratam da sala de estado maior para advogado, promotor e juiz. Se você olhar na Faroeste, por exemplo, tem desembargador que ficou preso por muito tempo, preventivamente, sem existir tecnicamente uma sala de estado maior, mas feita aí esse exercício
de relativização do STJ. E nesse caso, o advogado Luiz Meira, ele pode ser conduzido para essa espécie de sala de Estado-Maior adaptada, ou essa decisão da audiência de custódia ela não pode ser revista? Como é que funciona isso tecnicamente, professor? Veja, o Ministério Público pode recorrer da decisão, né? O Ministério Público, que atua como acusador, por assim dizer, entre aspas, ele pode recorrer da decisão se não concordar com ela. Então, o Ministério Público pode, por exemplo, hipoteticamente, usar as decisões do STJ lá na Faroeste e dizer, não temos uma sala de Estado maior específica aqui, mas a gente poderia aplicar, por analogia, um outro estabelecimento que tivesse uma adequação à prerrogativa do advogado sem desrespeitá-la. Isso, teoricamente, é possível. Na verdade, não é que eu seja contra o que os advogados ou os juristas são contra a sala de Estado maior, ela tem que existir. O correto é que nós tivéssemos uma sala de Estado maior aqui em Salvador para prender eventuais advogados, juízes, promotores que eventualmente fossem presos preventivamente pela prática de crimes. Mas como nós não temos essa sala aqui no Estado, aí a gente acaba vivendo essa insegurança jurídica de depender muito da decisão de um juiz ou de outro, de um ministro ou de outro. O certo é que nós temos advogados hoje aqui, repito, a Operação Faroeste é um exemplo, que ficaram presos ou que estão presos preventivamente em lugares adaptados para ser essa sala de Estado maior. E nesse caso específico desse advogado acusado aí de suposto homicídio, se disse que não há sala de Estado maior. Então, a sala existe ou não existe? O judiciário precisa ter uma posição definitiva quanto a isso, é como entendo. A gente está conversando com o advogado criminalista Daniel Keller sobre esse caso, esse assassinato da Késia, jovem Késia Stephanie, pelo namorado, principal suspeito, o advogado criminalista Luiz Meira. Para a gente encerrar, Daniel, pela sua experiência, quanto tempo você acha que esse caso deve levar ainda para chegar ao desfecho, para um possível julgamento? E a que penas o advogado Luiz Meira está sujeito? É muito difícil lhe dar essa resposta. Assim, por lei, o processo criminal deveria acabar em 90 dias, com a investigação acabando em 30 e mais 90 do processo. Mas na prática isso não existe, né? Infelizmente a justiça no país inteiro não consegue cumprir os prazos para a finalização dos processos. Mas hipoteticamente, se a acusação se confirmar por homicídio doloso, com qualificadora de feminicídio, ele provavelmente vai a júri popular. E aí, na júri popular e depois dos recursos, isso pode demorar anos na justiça. Mas se ele for condenado, na hipótese do homicídio qualificado por feminicídio, a pena pode variar de 12 a 30 anos. Por outro lado, se a tese da defesa do homicídio culposo se confirmar, que é o acidental, nesse caso muda-se completamente a figura, ele a princípio não iria a júri, e a pena pode variar ali de 1 a 3 anos apenas, de detenção, nos termos lá do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Nesse tempo em que ele ficar detido, ele perde o direito ao registro de advogado? Veja, isso não é a Justiça Criminal que define, isso é a própria OAB. A Ordem dos Advogados da Bahia, que pode, dependendo de alguns elementos, instaurar um procedimento ético-disciplinar e pode ou afastá-lo temporariamente, apesar de que não me parece ser o caso de afastamento temporário, já que ele não praticou o crime no exercício da advocacia, mas se ele for condenado em definitivo, aí existe um sério risco de, muito provavelmente, a OAB afastá-lo do quadro de advogados. Mas isso é uma discussão que a OAB vai ter que levantar e não o Poder Judiciário. Tá certo. Daniel Keller, advogado criminalista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. E eu agradeço a vocês também. Um bom dia e fico à disposição para qualquer dúvida. Um abraço forte para você e para os ouvintes. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h47 na Tarde FM. Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, agora também na Pituba. Orquidário, o seu Moura do B no Parque Bela Vista. Cláudia Menezes está de volta e qual a situação nas estradas, Cláudia, agora, nesse começo de manhã? A
movimentação já é intensa nas estradas, Jefferson. Na BR-324 tem um trecho carregado no sentido Salvador, nas imediações de Valéria. Saindo de Simões Filho, vale a pena cortar na CIA Aeroporto e descer pela Orla, que em direção ao centro flui melhor que a Avenida Paralela. Inclusive tem um trecho bem carregado na Paralela, nas imediações do CAB, no sentido centro. Já no sentido interior, de olho na rodovia aqui, flui um pouco melhor. A BR-324 segue com retenção em Águas Claras, mas é um trecho curto, então você que vai para Simões Filho agora não vai encontrar problemas na rodovia. BNDES aprova 12 bilhões de reais em financiamentos para a produção rural nos 3 primeiros meses do Plano Safra. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br. Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Ruas, praças e parques de Salvador serão reformados nos próximos 45 dias e o subúrbio da capital terá Casa do Papai Noel e Vila de Natal iguais às do Campo Grande. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis. A gente dá os detalhes sobre os assuntos já, são 7h48 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia. Oferecimento. LPC Laboratório e Vacinas. Agora nova unidade em Praia do Forte. 2203-9955. Na Gebo você garante toda a linha Toyota com a primeira parcela só para 2022. Você não escutou errado, é toda a linha com primeira parcela para 2022 no ciclo Toyota com recompra garantida, 5 anos de garantia e 8 anos de garantia para o sistema híbrido. Vai perder essa? Traga o seu veículo para uma avaliação sem compromisso. Gebo, Comércio, Pituba, Lucai e Santo Antônio de Jesus. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Consulte condições em gebotoyota.com.br. Você sabe que existem várias contas digitais por aí, né? Mas só com o Beats você sempre ganha. Você tem 500 chances de ganhar R$500 toda semana na promoção Raspa Beats. Ganha 20% de cashback em todo lugar e também um bônus de R$10 para baixar e se cadastrar no app. Baixe grátis e comece a usar. Beats é B-I-T-Z. Beats, a conta digital em que você sempre ganha. Certificado de autorização CCAP-ME número 05015-449/2021. Estão abertas as inscrições do programa Educar para Trabalhar. São 43 cursos para você, com inúmeras oportunidades para sua formação profissional. Se você é estudante da rede estadual de ensino, aproveite para se qualificar e ter maiores condições. E continue usando máscara. A Alba segue trabalhando contra o coronavírus e a favor de todos os baianos. Confira projetos em al.ba.gov.br. Atenção! A Prefeitura de Salvador informa que as linhas de ônibus Duque de Caxias-Pituba, IAPI Barra, IAPI Terminal da França Campo Grande, Aeroporto Campo Grande Lapa, Aeroporto Lapa, Fazenda Grande do Retiro Lapa e Boca do Rio Lapa mudaram. E para você ficar por dentro de todas as mudanças, acesse mobilidade.salvador.ba.gov.br e confira. Prefeitura de Salvador, trabalhando para você e a cidade andarem melhor. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro, notícias da redação do Portal à Tarde. Lilian Castro já está a postos. Oi, Lilian, seja bem-vinda, bom dia. Olá, Jefferson, olá, Fernando. Um bom dia para vocês no estúdio e para todos os ouvintes do Isso é Bahia. O ex-deputado federal e cacique do MDB, Lúcio Vieira Lima, afirmou nesta segunda-feira, em conversa com o Grupo à Tarde, que o compromisso do partido com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do DEM, é somente para apoiar sua reeleição em 2024. Abre aspas. O PMDB tem compromisso com Bruno quando nós apoiamos o projeto que ele apresentou, foi para Salvador. Ele está tocando bem o projeto, dando conta e dando desconto da pandemia, ele está administrando bem. Mas não tem acerto com Bruno de apoiarmos todos os candidatos do DEM. Agora eu afirmo com antecedência de 3 anos. Em 2024, o MDB estará com Bruno. Fecha aspas. O apoio do MDB é cobiçado na Bahia e pode ter interferência da conjuntura nacional, já que o ex-presidente Lula busca
se reaproximar do partido. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou nesta segunda-feira a investigação que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar um relatório sigiloso da Polícia Federal durante uma live. Moraes deu mais 60 dias para a investigação e apura também possível crime do deputado Felipe Barros, do PS, que teria passado o documento para o presidente e participado da live. Durante a transmissão nas redes sociais, Bolsonaro usou o relatório para comprovar que havia vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Em agosto, Moraes acatou o pedido de investigação feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias você confere no portal À Tarde. Eu sou Lilian Castro, diretamente da redação. Fiquem agora com as dicas da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira. O escritor paulistano Luiz Eduardo de Carvalho lança hoje de forma presencial seu 7º livro, Evoé 22. A obra conta a história de 4 personagens que tentam produzir uma mostra paralela à Semana de Arte Moderna de 1922 e em confronto ao grupo de modernistas liderados pelos irmãos Oswald e Mário de Andrade. O livro já conquistou vários prêmios, como o Prêmio de Incentivo à Publicação Literária 2018 da Secult e o Prêmio Maria Clara Machado no Concurso Internacional de Literatura da União Brasileira dos Escritores. Lançamento hoje, das 6 às 9 da noite, na Livraria Gourmet da editora Caramurê, na Pituba. A Fundação Gregório de Matos promove hoje mais uma edição do projeto Patrimônio É. O tema desta edição é No Tabuleiro da Baiana tem Patrimônio. Participação da presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau Receptivo e Similares, Rita dos Santos, do mestre em Cultura e Sociedade Wagner Rocha, da coordenadora do projeto Baiana Ambiental, a doutora Ângela Machado Rocha, e o cineasta e mestre em Gestão Social, Paula Ribeiro. Vale lembrar que em 2012 o ofício de Baiana de Acarajé foi reconhecido como Patrimônio Material da Bahia. O encontro acontece a partir das 6h30 da noite e pode ser acompanhado pelo canal da Fundação no YouTube. Quer saber mais? Segue meu Instagram, Dicas da Marcita. Isso é Bahia. Economia. À Tarde FM. Fala pessoal, eu sou Nicolau da BP Money em mais um Café com a BP. E mais um dia de alta volatilidade, o principal índice da B3 encerrou o pregão da segunda com queda de 0,19%. No período da tarde, o Ibovespa chegou a reverter os prejuízos, mas, como apresentado em sessões recentes, sofreu com as altas variações do mercado. Segundo os especialistas, o índice tem vivido um cabo de guerra, com os resultados trimestrais das companhias norte-americanas contra o cenário de incertezas econômicas no Brasil. Mais de 80% desses resultados vieram acima das perspectivas do mercado. Para eles, os bons rendimentos tendem a impulsionar um crescimento do Ibovespa. Contudo, o atual cenário de desconfiança para uma retomada econômica do Brasil puxa o índice de volta para trás. Falando agora em dados, o boletim Focus do Banco Central trouxe uma estimativa de alta de 8,69% do IPCA ao final de 2021 e de 4,18% no próximo ano. E nos Estados Unidos, os dados da produção industrial relativos ao mês de setembro vieram abaixo e pressionaram os índices também para a queda. O indicador teve queda de 1,28%, no menor patamar desde fevereiro, diante da continuidade da crise da cadeia de suprimentos. Enquanto isso, a moeda norte-americana subiu 1,21% aos R$ 5,52. Para maiores informações do mercado financeiro, você já sabe. Entre e conheça bpmoney.com.br.
Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, agora também na Pituba. Orquidário, o seu Moura do B no Parque Bela Vista. Cláudia Menezes está de volta na Estrada do Coco. Cláudia, a situação ficou pior agora? Na Estrada do Coco, região metropolitana, Jefferson, em Lauro de Freitas, o trânsito piorou mesmo no sentido Salvador. Tem trechos muito carregados agora desde Portão. Então, saindo de Abrantes, você vai levar quase 30 minutos para passar só por esse trecho em Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Por isso, vale um desvio na via metropolitana. Você pode chegar mais rápido na região do aeroporto. No sentido litoral, tem lentidão nas imediações da estação aeroporto, logo no começo da Estrada do Coco em direção às praias. Vale um desvio pelo bambuzal do aeroporto, depois você pode seguir pela Rua das Locadoras, já pula aí esse trecho de lentidão em direção às praias. BNDES aprova 12 bilhões de reais em financiamentos para a produção rural nos 3 primeiros meses do Plano Safra. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br. Com você, Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 7h59. É um rápido intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Isso é Bahia. Essa é uma história sobre o crack. Uma jovem estudante acabou de fazer 20 anos. Essa entrada hoje vai ser já pedida, eu acho, pra testar? Faculdade. Ela vai só testando, será Fábio. mais uma vítima das drogas, sem nunca ter experimentado crack, nem nenhuma outra droga. As drogas são a principal causa das mortes violentas. Droga é violência, sofrimento e dor. Mais família, menos drogas. Governo do Estado. Estão abertas as inscrições do programa Educar para Trabalhar. São 43 cursos para você, com inúmeras oportunidades para sua formação profissional. Se você é estudante da rede estadual de ensino, aproveite para se qualificar e ter maiores condições de inserção no mundo do trabalho. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de outubro pelo Portal da Educação. Acesse educação.ba.gov.br/Educar para Trabalhar e inscreva-se. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Assembleia Legislativa. Plantão permanente contra o coronavírus. Aqui na Bahia, mais de 63% da população está vacinada com a primeira dose. Mas apenas 35% têm a imunização completa. Quanto mais pessoas se vacinarem, mais protegido todo mundo estará. Faça sua parte. Tome a vacina e continue usando máscara. A Alba segue trabalhando contra o coronavírus e a favor de todos os baianos. Confira projetos em al.ba.gov.br. Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, Isso é Bahia, para todo o estado. No ar, Isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta. Salve, salve, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos apresentando Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 19 de outubro de 2021. 180 mil estudantes e funcionários das redes municipal e estadual de ensino serão testados contra a Covid nas escolas públicas. Governo da Bahia e União firmam acordo sobre a ação de entrega de vacinas contra a Covid-19. Bahia supera a marca de 50% da população acima de 12 anos vacinada com as 2 doses ou dose única. Esquema de vacinação com a primeira, segunda e terceira doses continua em Salvador nesta terça-feira. Bahia registra 8 novos óbitos e mais de 300 novos casos de infecção. Brasil tem 183 novas mortes e mais de 7.400 novos casos de Covid.
Rio de Janeiro prevê desobrigar uso de máscara ao ar livre a partir da próxima semana. IBGE cancela seleção para recenseadores do Censo 2022. Subúrbio de Salvador terá Casa do Papai Noel e Vila de Natal iguais à do Campo Grande. Advogado acusado de matar namorada no Rio Vermelho ficará em prisão domiciliar. Com presença da torcida no Barradão, Vitória enfrenta o Itabaiana hoje pela pré-copa do Nordeste. E para Bahia e Chapecoense, domingo na Arena Fonte Nova, ingressos começam a ser vendidos amanhã. Isso é Bahia, programa recheado de informação aqui no nosso cardápio, notícias, entrevistas, comentários, bate-papo, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, aquele bom dia reenergizado, por favor, chega junto. Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia, Igor Barreto e Fábio Bastos na produção. E um bom dia para os nossos queridos e queridas ouvintes, agora espalhados pelos mais diversos cantos da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Não tem para onde fugir não, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Estamos também pelo canal da Tarde FM no YouTube e, se preferir, nos acompanha pelo Portal à Tarde ou ainda pelo Instagram, tanto da Tarde FM quanto do Grupo à Tarde. E aí, claro, participa, deixa o seu alô, seu pitaco, crítica, comentário, sugestão, elogio, fique à vontade, pitaco livre. Por favor, Fernando. O WhatsApp é o 71993111010, mas você também pode interagir conosco pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, se faça presente aqui no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É a Maria Raiz. Isso é Bahia. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu claro, sol no meio de algumas nuvens, temperatura elevada, já na casa dos 26, 27 graus. Previsão de sol prevalecendo ao longo do dia, com possíveis momentos de instabilidade, com aumento de nuvens. Isso pode acontecer já no final da manhã, início da tarde, também ao longo da tarde, e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Mas o sol deve prevalecer ao longo do dia. A temperatura hoje na capital baiana varia de 23 a 30 graus. Ibis Macedo já tinha antecipado essas informações no primeiro tempo dele, está de volta agora com a previsão para o interior do estado. É contigo, Ibis. Vamos nessa, Jefferson, tô de volta e na minha segunda participação a gente faz aquele giro pelo interior do estado. Eu começo falando do oeste da Bahia, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães tem previsão de tempo mais estável, principalmente agora de manhã, mas atenção para pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e também da noite. Cuidado também com raios hoje. As temperaturas variam entre 24 e 38 graus. Já na cidade de Itororó, a previsão para hoje é de tempo mais estável mesmo. Deve ter um pouco de instabilidade no período da tarde e também da noite, mas apenas em algumas regiões da cidade deve chover. A previsão para hoje é de sol brilhando forte. BNDES aprova 12 bilhões de reais em financiamento para a produção rural nos 3 primeiros meses do Plano Safra. Saiba mais em agenciadenoticias.bnds.gov.br. Volto contigo, Jefferson. Até amanhã. Valeu, tá certo. Até amanhã, Ives. A Tarde FM 8 e 7. Isso é Bahia. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, disse que a prefeitura da capital fluminense, sob gestão do prefeito Eduardo Paes, trabalha com a expectativa de dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos a partir da próxima terça-feira. A previsão do secretário está atrelada a uma outra, a de que também na terça o Rio alcançará a marca de ter imunizado com as 2 doses ou dose única contra a Covid-19, o equivalente a 65% da população.
A previsão do Rio de Janeiro de desobrigar o uso de máscara ao ar livre a partir da próxima semana é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Jefferson, já há algum tempo fazemos uma discussão sobre a suspensão ou não do uso de máscaras aqui na Bahia. Em Salvador, o prefeito Bruno Reis falou recentemente que não tem essa expectativa, pelo menos por enquanto, já que a cidade ainda não avançou tanto na imunização completa da população. A capital baiana avançou, mas não o suficiente na concepção do prefeito Bruno Reis, e o governo do estado ainda não se manifestou sobre o assunto. Como o governador está em viagem internacional, provavelmente esse tema não vai ser abordado até que Rui Costa retorne. O Rio de Janeiro tem adotado uma medida, em alguns momentos, excessivamente progressista. Ele reabriu antes dos outros lugares, houve um aumento dos casos da variante Delta e aí o Rio de Janeiro foi obrigado a recuar, e agora existe essa perspectiva de que na próxima semana já se suspenda a cobrança do uso de máscaras em lugares públicos, em lugares abertos e públicos. Nós temos um debate muito grande na sociedade sobre em qual momento vai ser necessário suspender, vai ser possível suspender o uso de máscara, ainda que em espaços abertos nós tenhamos um debate ainda não muito estabelecido. Por quê? O uso de máscara é uma questão pedagógica. As pessoas precisaram construir o hábito de utilizar máscara. E aí, a partir do momento que nós focamos o uso de máscara somente em ambientes fechados, isso poderia gerar uma questão de desinformação das pessoas. Então, por isso foi recomendado o uso de máscaras o tempo inteiro, inclusive em ambientes que a gente sabe que não faz muito sentido usar máscara, exemplo das praias. No entanto, porque havia essa medida pedagógica, existiu essa perspectiva do uso desse equipamento, desse EPI improvisado para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. É claro que nós gostaríamos que o uso de máscara fosse abolido o quanto antes. A gente aqui não aguenta mais usar máscara. Inclusive, todo mundo já completou o ciclo vacinal aqui no estúdio. Paulinho, Jefferson, Tardio e eu completamos o esquema vacinal, mas ainda mantemos o uso de máscara até para, de alguma forma, influenciar os nossos espectadores que acompanham pelo YouTube, né? Porque quem está pelas ondas do rádio não sabe se a gente está usando máscara ou não. Mas, para dar exemplo, a gente continua usando máscaras. Então, esse debate ele vai acontecer e vai ser intensificado ao longo das próximas semanas. No entanto, a postura do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do próprio governo da Bahia até aqui tem sido uma postura muito cautelosa. Então, é possível que nós tenhamos esse processo de flexibilização, de que a máscara ela deixe de ser obrigatória durante as atividades físicas ao ar livre ou em situações como essa. No entanto, em ambientes fechados, isso ainda vai ser obrigatório por mais tempo, porque, infelizmente, nós ainda estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus. A gente ainda não tem a expectativa de se livrar das máscaras, ainda não há uma estimativa para quando isso deve acontecer. Expectativa a gente tem muito, né? Exato, mas não tem uma estimativa de quando isso deve acontecer aqui em Salvador, mas a gente está caminhando cada vez mais para essa situação e para isso a gente lembra, precisamos estar vacinados, a grande maioria da população precisa estar vacinada. Agora, eu vou te falar uma coisa, Fernando, mesmo que a gente consiga se livrar das máscaras, de se livrar da obrigatoriedade do uso de máscaras, muita gente vai continuar usando, viu? Tornou-se um hábito, principalmente para quem estiver gripado, resfriado, com tosse, vai ser muito bem-vinda essa máscara como um recurso a mais para a gente se proteger, para a gente respeitar as pessoas ao nosso redor, claro,
que sem a obrigatoriedade. Mas você vê, né, quantos países na Ásia a gente observa muito isso, né? É muito comum né? o uso de máscara. O uso de máscara no seu dia a dia, independentemente de a gente estar numa pandemia ou não. Para além da questão da poluição, muitos asiáticos usam como uma espécie de proteção ao próximo. Eles têm uma visão filosófica da vida diferente da nossa. A visão oriental, ela tem algumas perspectivas. Então, o uso de máscara quando se está doente, quando se está tossindo, gripado, espirrando, é uma forma de proteger a outra pessoa. E talvez esse seja um dos grandes legados da pandemia, você pensar em proteger o próximo com o uso de máscara quando estiver em situações como essa. Tá todo mundo querendo se livrar das máscaras, mas se tornou um utensílio não, se tornou o quê? Um item de vestuário. Uma indumentária, não é? Presente no nosso dia a dia. Teve um fim de semana que eu saí para dar uma pedalada, aí tô lá pedalando e tal, e com uma sensação boa, eu falei, gente, que pedalada gostosa essa. Quando eu cheguei na praia, eu vi que eu tava sem máscara. Aí eu falei, opa, peraí. Tive que voltar correndo para casa, porque você se sente fora, um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo aqui sem máscara? Não, ainda é obrigatório, a gente tem que respeitar e dar o exemplo. Afinal de contas, a gente também constrói essa conscientização dando o exemplo. Eu sempre tenho saído e usado máscara o tempo todo, inclusive, a depender do ambiente que eu vá, eu prefiro usar a PFF2, que é aquele tipo de máscara que garante um pouco mais de proteção, exatamente para poder evitar que a gente seja flagrado em uma situação sem o uso de máscara. Então, é por isso que é importante mantermos o cuidado o tempo inteiro, o uso de máscara, a higiene das mãos, porque só assim nós conseguiremos vencer a pandemia, que é o grande objetivo do nosso dia a dia, do nosso presente, né? Encerrar essa pandemia e viver a normalidade de momentos pré-pandêmicos. Maravilha, agora são 8h15, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Jade Coelho, mais uma vez, apostos, tem novidades para a gente. Oi, Jade, bom dia de novo para você. Oi, Jade. Oi, gente, bom dia de novo, agora em vídeo. Bom, a informação que eu trago agora nessa segunda hora é ainda sobre Salvador e também o interior do estado. A primeira é que a Prefeitura de Salvador tem o desejo, aí, pelo menos desde 2019, de gerir, na verdade, as praias aqui da capital. Só que isso esbarra aí na necessidade de uma autorização da SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União na Bahia. Ontem o prefeito de Salvador conversou com o Bahia Notícias e ele disse que, além dessa autorização, também tem uma questão na Justiça Federal. E aí a gente vai lembrar que na época que começaram essas tratativas entre a SPU e a Prefeitura, ainda se falava no retorno das barracas de praia, mas agora o que o prefeito disse para a gente é que esse é um conceito superado. Vamos lembrar também que Salvador não tem mais barracas de praia desde 2010, né? Quando uma decisão judicial acabou aí determinando a derrubada de mais de 350 barracas de praia. E a segunda notícia que eu trago hoje é do interior do estado, lá da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. 6 funcionários de uma fazenda, nas proximidades da cidade, foram feitos de reféns por homens encapuzados e armados com metralhadoras e revólveres. Esses homens roubaram uma carga de 120 toneladas de milho. Os fazendeiros, né, o proprietário dessa fazenda relatou que até viu caminhões nas proximidades da fazenda, mas que não desconfiou que eram assaltantes. Só que aí esses homens desceram desses veículos encapuzados com esse armamento e fizeram esses funcionários de refém. Depois, eles prenderam os funcionários por cerca de 2 horas em um cômodo e tiraram de lá depois e ainda fizeram eles carregarem os caminhões. Isso aconteceu lá em Luiz Eduardo Magalhães, essa carga ainda não foi localizada e as pessoas que cometeram esse crime também ainda não foram identificadas. Bom, a notícia que eu trago hoje é essa, inaugurando aqui, né, esse vídeo. Eu tô bem nervosa, mas é isso, gente. Bom dia e até a próxima.
Jade Coelho toda nervosa porque estava aparecendo não só pelos áudios da rádio, mas também pelas imagens do nosso YouTube. Falei certinho? Primeira vez que Jade Coelho apareceu no nosso YouTube da redação do Bahia Notícias, então, por isso, o nervosismo, a gente também fica nervoso. Marinheiro de primeira viagem, você não é não, seu Fernando. Agora são 8h18, nem Jade, para falar a verdade. Então, são aquelas borboletas que às vezes povoam o nosso estômago, o que é extremamente normal. Agora, 8h18, onde é que eu estou aqui? Sim, a Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com os municípios, fará a testagem para identificação da Covid-19 em até 180 mil funcionários e estudantes com idade superior a 13 anos da rede pública municipal e estadual de ensino, desde que estejam assintomáticos e participando das atividades presenciais. É o projeto Partiu Testagem nas Escolas, que terá duração de 3 meses. As aulas da rede estadual de ensino passaram a ser 100% presenciais na Bahia desde ontem. E o processo seletivo para a contratação de recenseadores e agentes censitários que atuariam no censo demográfico realizado em 2022 foi cancelado. O anúncio foi realizado ontem pelo IBGE. Em nota, o órgão informou que vai divulgar no site e nas redes sociais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já pagas. Aqui na Bahia, ao menos 22 mil inscrições foram pagas. O contrato com o Sebrasp, organizadora do processo seletivo, expirou ontem e não será renovado. O processo visava a contratação para as vagas de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Esse censo de 2020 ainda vai dar muita dor de cabeça. E Salvador vai passar por uma série de intervenções nesses próximos 45 dias. São obras de conservação que serão realizadas em ruas, avenidas e praças de bairros, além de parques e de reformas na orla da cidade. O pacote de ações foi batizado de Salvador no Grau e começa já a partir desta semana com investimentos de 43 milhões de reais. Ótimo nome, inclusive, viu, Jefferson? Salvador no Grau. Entre as ações anunciadas está a reforma dos terminais marítimos da Ribeira, na Cidade Baixa, e de plataforma no subúrbio ferroviário. O programa prevê a recuperação de 105 praças, além de parques como o dos Ventos, na Boca do Rio. E o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que a capital baiana terá Natal comemorativo pela primeira vez no bairro de Periperi a partir de 15 de novembro. O bairro vai receber a instalação da Casa do Papai Noel e da Vila de Natal na Praça da Revolução. O local irá receber a mesma iluminação do tradicional Natal do Campo Grande. O prefeito informou ainda que em breve dará mais detalhes sobre o evento. Mas tem 2 Papai Noéis? Você não sabia? Eu não sabia. Você pensava que era só um, né? É, Fernando, você precisa acordar então. Tá? Ainda tem aqui. Por isso que tem em cada shopping tem também, né? O Papai Noel. Eu não vou nem comentar. Poxa, olha, estragaram minha infância agora. Agora, 8h21 e hoje, terça-feira, é dia da coluna Made in Bahia, com o professor e consultor de empresas Luiz Marques. Como valorizar os produtos e serviços baianos para fortalecermos ainda mais a economia do nosso estado. Made in Bahia. Made in Bahia. Com o professor e consultor de empresas Luiz Marques. O aumento do preço dos combustíveis continua tocando fogo na inflação e atrapalhando a vida dos consumidores e empresários. Mas uma nova variável surgiu e pode trazer muitas dificuldades para as prefeituras baianas. Trata-se do projeto de lei aprovado na Câmara Federal que vai agora para análise do Senado e que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Atualmente, o ICMS incidente sobre os combustíveis tem a sua base de cálculo estimada a partir dos preços médios ponderados ao consumidor final, apurados quinzenalmente pelos governos dos estados. A proposta muda esta cobrança para que a base de cálculo seja os preços médios ponderados nos últimos 12 meses. Caso aprovado, a mudança imediata será, sim, a redução dos combustíveis. Mas como a causa do aumento dos preços não é a tributação estadual, mas sim a política de preços da Petrobras, no médio prazo a mudança não evitará o aumento de preços ao consumidor final.
O grande problema é que os estados de imediato terão perda de arrecadação de ICMS e com isso os municípios serão duramente afetados. Pela Constituição, 25% do ICMS arrecadado pelos estados deve ser distribuído aos municípios. Os municípios baianos mais pobres, que vivem basicamente das transferências constitucionais compulsórias, do Fundo de Participação dos Municípios e da cota parte do ICMS, sofrerão bastante. Importante ficar atento a esta mudança. Estruturalmente, a proposta não ajudará o consumidor baiano, mas tende a trazer mais dificuldades às contas do governo do estado e aos municípios do estado da Bahia. Agora são 8h22 e eu resgato assuntos que já foram noticiados na primeira hora do programa de hoje, especialmente para quem passou a nos ouvir das 8 horas para cá. Após a audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, o governo da Bahia chegou a um acordo com a União sobre a ação civil que questionava o fornecimento de vacinas e que foi protocolada em agosto pelo governo baiano. Pelo acordo firmado ontem, o Ministério da Saúde se comprometeu a assegurar o esquema vacinal completo da Bahia, assim como aos demais estados. Na ação, a Bahia alega uma defasagem de mais de 1 milhão de doses no envio de vacinas contra a Covid-19 pela União. Mais de 50% da população baiana com 12 anos ou mais receberam as 2 doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. A marca foi alcançada ontem, segundo a CESAB, a Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, mais de 6.370.000 tomaram as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única, o que representa 53% do público-alvo. No entanto, se for considerar a imunização apenas com a primeira dose ou dose única, o estado já vacinou 81,81% da população com 12 anos ou mais. A aplicação da primeira, segunda e terceira doses da vacina contra a Covid segue normalmente nesta terça na capital baiana. Vacinação que começou às 8 horas e segue até às 4 horas da tarde. A primeira dose continua para pessoas com 18 anos ou mais, também para gestantes e puérperas com 12 anos ou mais, além de jovens de 12 a 17 anos com e sem comorbidades ou deficiência. A primeira dose também segue sendo ofertada para os adolescentes em escolas municipais. A aplicação da segunda dose das vacinas Oxford, Pfizer e Coronavac também segue normalmente nesta terça em Salvador. A Bahia registrou, de anteontem para ontem, 378 novos casos de Covid-19 e 8 novos óbitos provocados pela doença, segundo o levantamento da CESAB. Desde o início da pandemia, 26.976 casos de morte foram confirmados aqui no estado da Bahia. No Brasil, também desde o início da pandemia, 603.465 pessoas morreram por causa da Covid. De anteontem para ontem, foram, pelo menos, segundo o Ministério da Saúde, 183 novas mortes e mais de 7.400 casos de infecção. O total de pessoas infectadas pelo coronavírus alcançou a marca de 21.650.000 em todo o Brasil. Agora são 8h26, eu vou ali, volto já já, é rápido esse intervalo. Você está ouvindo Isso é Bahia. Oferecimento. LPC Laboratório e Vacinas. Agora nova unidade em Praia do Forte, 2203-9955. Hoje me vejo mais forte e levo a certeza de que posso seguir em frente, sim, porque tenho quem olhe por mim. Tá no ar o programa Nossa Agricultura Familiar. E Bahia! Muita coisa boa nasce e cresce nessa terra. Há mais de uma década, o governo do estado é o grande parceiro da agricultura familiar, sempre investindo forte e apoiando. Criamos a Coopercook em 2004 por um grupo de agricultoras e agricultores familiares. A gente transforma essas frutas em geração de renda, né, para as famílias, que é o que empodera. São muitas cooperativas em
milhões de trabalhadores beneficiados. O governo do estado fez da nossa agricultura familiar uma força que gera desenvolvimento em todo o interior. É parceria que só trouxe bons frutos. Água para todos, assistência técnica, crédito, caminhões baú, tratores, sementes, títulos de terra, agroindústrias, comercialização de produtos. Mais de 2 bilhões investidos é muita coisa. Viva a agricultura familiar. O governo que mais investe no combate à pandemia é também o que leva mais oportunidades para todo o interior. Com a agricultura familiar, a Bahia segue em frente. Com um governo que cuida de gente. Hoje me vejo mais forte e levo a certeza de que posso seguir em frente, sim, porque tenho quem olhe por mim. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. ROI, Hospital de Odontologia Especializada, unidades na Pituba e Shopping Paralela e a hora certa. A Tarde FM 8h27. Conquiste o sorriso dos seus sonhos. O ROI é o primeiro hospital odontológico da Bahia, agora com unidades na Pituba e no Shopping Paralela. Implante sem cortes de bisturi, anestesia sem agulha, harmonização facial, clareamento dental, lentes de contato em porcelana alemã, aparelho ortodôntico invisível e todas as especialidades odontológicas. Agende sua avaliação. Ligue 4102-7244. 4102-7244. A Tarde FM. Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, agora também na Pituba. Orquidário, o seu Moura do B no Parque Bela Vista. Cláudia Menezes está de volta e parece que teve acidente agora de manhã. Onde que foi esse acidente, Cláudia? Teve sim um acidente na região do Rio Vermelho, no sentido Barra. Agora há pouco, Jefferson, nas imediações do Largo da Mariquita, foi um engavetamento envolvendo 3 veículos. Já tem lentidão nesse trecho. Não é um trecho longo, mas quem sai da Pituba ou do Itaigara tem a opção de pegar a Avenida Juraci Magalhães para chegar no Rio Vermelho nesse momento. Em outro ponto, a paralela está supercarregada em alguns trechos em direção ao centro. Por isso, saindo de Itapuã ou da região metropolitana de Lauro de Freitas, tem a orla aí como melhor opção em direção à área mais central da capital. C6 Empresas, a conta PJ grátis do C6 Bank com cartão sem anuidade de crédito para o seu negócio. Baixe o app do C6 Bank e abra sua conta. Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. A FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, elegeu nesta segunda-feira a nova diretoria para os próximos 4 anos. Além de ter sido reconduzido à presidência da FIEB, Ricardo Alban foi eleito presidente dos conselhos do SESI, Serviço Social da Indústria, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, IEL, Instituto Evaldo Lodge, e do CIEB, que é o Centro das Indústrias do Estado da Bahia. A nova diretoria é composta por 8 vice-presidentes, 18 diretores e 12 suplentes. O presidente reeleito da FIEB, Ricardo Alban, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Parabéns pela reeleição e um bom dia, senhor Ricardo. Bom dia, Jefferson, Fernanda, que deve estar contigo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E aqui à disposição, amigo, quando puder ser útil. Prazer todo nosso. E deixa eu te perguntar, em seu discurso já como presidente reeleito, o senhor falou que o mais importante hoje para toda representação de classe é a convergência e a união. O recado foi dado para algum setor específico, Ricardo? Eu diria que isso é para toda a sociedade. Nós temos aqui, principalmente no Brasil, e não é só o Brasil, o mundo inteiro, vivendo polaridades, vivendo dispersões. Eu diria que isso é o que chamamos aí, os entendidos chamam pelo menos, de crise cíclica da democracia, onde os extremos terminam se polarizando. Então, nós, como entidade de classe, sem entrar no mérito político partidário,
nós já somos poucos e lutamos muito pela representatividade. Como é que nós podemos mitigar isso? É sendo mais coeso, sendo mais uníssono. Obviamente, isso não impede que cada um tenha a sua individualidade e seu ponto de vista, mas sim que o coletivo sempre supere o individual. Essa é a tônica que a gente tentou conduzir ao longo desses últimos períodos e que pretendemos, nesses últimos 4 períodos que eu tenho a oportunidade de estar à frente do nosso sistema FIEB, fazer com que essa tônica seja uma verdade. Qual é a avaliação que o senhor faz da situação da indústria hoje no Estado, ainda com os efeitos, os impactos da pandemia, mas quais os sinais que enfrenta ou que encontra já pela frente para a partir de 2022? Qual é a avaliação que o senhor faz da situação atual da indústria no Estado? Tem algumas diferenças, eu diria, nacional, mas no todo, o bojo da indústria brasileira, ela padece dos mesmos males. Obviamente, aqui na Bahia, nós sentimos muito com a parada da FOB, no início desse ano. Isso representou um marco muito significativo, porque não é fácil substituir toda essa empregabilidade e essa sinergia que possui na cadeia produtiva aqui do Estado. Mas também a indústria, na verdade, hoje brasileira e baiana, sofre pontualmente por alguns problemas de encadeamento produtivo, quer seja por falta de matéria-prima, quer seja por logística, quer seja pelo custo exagerado. Aqui, Fernando, Jefferson, a gente pode ter uma ideia, toda a construção civil reclama bastante dos preços das matérias-primas, que é uma verdade. Nós vivemos uma inflação de custos, não uma inflação de demanda. Mas voltando à construção civil, o que é que nós tivemos aqui? Um aumento estúpido na todo o material de construção, inclusive o aço. Nós estamos com minério de ferro. Podemos considerar que o dólar, desde o início do ano, nesse entorno de 5,50, não houve grandes variações. Ele veio próximo de 5, agora está próximo de 5,50, mas, em suma, não houveram grandes variações em termos de variável dólar. E o minério de ferro ele reduziu, desde o início do ano, alguma coisa como 40%. Onde é que está o reflexo desse preço nos insumos, dos materiais derivados do minério de ferro, como aços planos, vergalhão, etc. e tal? A gente não consegue verificar isso. Obviamente, podemos alegar um aumento de custos de energia, que hoje eu acho que é uma das grandes preocupações do nosso país no curto prazo, mas nós vivemos essa inflação de custos, que, obviamente, também tem uma variável, já se permitir ir um pouco mais adiante nesse raciocínio, é de que nós sabemos, o mundo inteiro sabe disso, que uma das políticas econômicas que podem ser usadas para combater o déficit fiscal é a inflação. E esse período no Brasil ele está muito favorável para essa assertiva, obviamente, tornando ainda mais verdadeira, porque nós estamos tendo, de fato, na ponta, uma inflação de preços ao consumo dos produtos de um modo geral, na faixa de 40% nesse período de pandemia, 40%, 50%. E nós tivemos uma inflação real que foi absorvida na faixa de 7%, 8%, 9%. Se nós temos, a nível de governo, grande parte dos custos são folhas de pagamento, nós tivemos esse custo aumentado nesse patamar mais baixo e a arrecadação foi baseada nos preços sendo praticados no mercado. É por isso que nós vemos a arrecadação tributária federal batendo recorde. Então, isso certamente tem sido um bom motivo para fazer um superávit fiscal. E agora, ainda mais, não é à toa que nós, com motivos dos diversos e também justos, mas é a grande conversa de se furar o teto da meta. Obviamente, nós temos a arrecadação, mas temos o teto da meta que limita alguns gastos. Essa é uma discussão que não vale a pena aqui agora, que tem seus motivos que fazem sentido em termos sociais, mas que também é um risco muito grande para o equilíbrio e estabilidade e confiabilidade da política econômica daqui para frente. Mas nós temos realmente a indústria, no modo geral, bastante combalida. A Bahia é um dos piores desempenhos que tivemos ao longo desses primeiros 9 meses. Há uma perspectiva de uma recuperação gradativa, mas não vai significar que nós deveremos ficar abaixo da média nacional. Tem muitas perspectivas de novas indústrias entrando no processo agora na Bahia. Nós devemos estar investindo bastante no hidrogênio verde e outras fontes aí que eu acredito que a gente pode dar um startup. A própria ponte, ela se concretizando, deverá fazer um grande encadeamento produtivo aqui na nossa região.
A saída da Ford daqui da Bahia em janeiro deste ano provocou um impacto muito grande na cadeia industrial, já que a indústria automotiva era responsável por uma parcela expressiva do nosso PIB. Já existe algum tipo de perspectiva de que alguém, uma fábrica ou alguma companhia resolva absorver a planta da Ford para voltar a produzir automóveis aqui no estado, e se existe algum tipo de perspectiva dentro da FIEB de discussão para que essa lacuna deixada pela Ford seja ocupada por alguma outra atividade industrial? Fernando, olha, é muito difícil hoje, no cenário do setor automobilístico a nível mundial, não só o Brasil. Nós temos vários outros sites no Brasil menores que foram paralisados ou encerrados. Nós temos o caso mesmo da Troller, que é um site bem pequeno no Ceará, que fazia parte do parque da Ford. Ela definitivamente parece que vai ser suspensa pelas últimas informações. Seria um parque muito mais fácil de ser absorvido até por empreendedores e investidores nacionais. Mas, de uma forma geral, o perfil da indústria automobilística no mundo está mudando de paradigma. Vai sofrer uma verdadeira revolução. Não só pelo advento dos carros autônomos, não só pelo advento dos carros híbridos, que já é uma realidade, como dos carros elétricos, quer sejam eles movidos à geração de hidrogênio, como célula de hidrogênio, mas eles deverão sofrer uma série de modificações, também, inclusive, pelo perfil de consumo. Então, eu não vejo grandes sites industriais serem hoje a tônica do investimento. Já veio o movimento do mundo inteiro. Ali da Ford, nós temos trabalhado, eu sei que o governo do Estado também tem trabalhado bastante para buscar alternativas. E para um site daquele, uma alternativa pontual, nós sempre teríamos que pensar na indústria do Sudeste Asiático, que trabalha com números de escala bem maiores. Mas nada claramente identificado. Nós fizemos um grupo de trabalho com o consentimento da Ford, que ainda é a propriedade do site, para, digamos assim, concatenar todas as características, as qualidades que poderiam ter naquele site, inclusive com a presença do Cimatec. Todos os senhores sabem que o Cimatec manteve e reteve aqui cerca de 1.300 engenheiros da Ford, toda a inteligência de projetos, desenvolvimento de produtos automobilísticos da Ford, continua aqui no Cimatec. Devemos estar crescendo até para o ano para ser 2.000 funcionários, ou seja, a Bahia, junto com os Estados Unidos e os Sudeste Asiático, serão os centros de formação e projetos para desenvolvimento da indústria automobilística da Ford. E com isso nós temos lá hoje toda uma série de pré-requisitos que são importantes para decisões de novos projetos automobilísticos. É o que nós estamos olhando para o futuro. Óbvio que também aquele site, respondendo a sua pergunta também, Fernando, da Ford lá, como ele é muito grande, ele pode ser fatiado. Tem muitas tratativas nesse assunto. Nós estivemos recentemente conversando com um grupo do setor, bastante importante, não para tornar ali uma fábrica, mas que a gente pudesse trazer para aqui, se não todo, uma parte do seu desenvolvimento de novos projetos para a indústria automobilística, que com essa realidade de células de hidrogênio à base de álcool, o Brasil poderá ser uma grande referência para isso. Não só pelo álcool que nós temos, como eventualmente a célula de hidrogênio, que não seja a álcool, mas o hidrogênio verde, nós temos um potencial muito grande para prospectar isso. No caso ainda do setor automobilístico, nós recentemente, com a garantia e o forte interesse do governador do estado, Rui Costa, nós devemos estar desenvolvendo um projeto, finalmente, da pista automotiva dentro do Cimatec Park, com linha reta de 2 km, é uma pista moderna, totalmente projetada para que ela possa pressupor também os testes dos novos veículos do setor automobilístico, quer sejam eles elétricos, quer sejam eles também com inteligência artificial, para que a gente possa ter também um diferencial aqui necessário para esse novo ciclo de desenvolvimento do setor automobilístico, que certamente virá. Um pouco mais, um pouco menos, nós temos aí uma transição econômica e política bastante delicada nos próximos 12 meses, que deverá fazer com que a gente tenha talvez algum delay em algumas decisões. Ricardo Alban, presidente reeleito da FIEB, mais uma vez, parabéns pela reeleição, sucesso em sua nova empreitada e muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Ricardo. Obrigado, Jefferson e Fernando, e a todos os ouvintes. Um bom dia a todos. Agora, 8h42 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia.
Fiat Cronos, na mitologia Deus do Tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos 1.3 Flex 2022 de R$ 76.790 por R$ 71.798. Consulte as condições, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com direção elétrica, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Assembleia Legislativa. Plantão permanente contra o coronavírus. Aqui na Bahia, mais de 63% da população está vacinada com a primeira dose. Mas apenas 35% tem a imunização completa. Quanto mais pessoas se vacinarem, mais protegido todo mundo estará. Faça sua parte. Tome a vacina e continue usando máscara. A ALBA segue trabalhando contra o coronavírus e a favor de todos os baianos. Confira projetos em al.ba.gov.br. As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia. O desempenho das atividades turísticas na Bahia no mês de agosto demonstra que o setor está crescendo de forma exponencial e, à medida que a vacinação avança e as atividades do setor são gradualmente liberadas, dando segurança à população, o que se vê é o turismo bombando na Bahia. Em agosto, o volume das atividades turísticas no estado cresceu mais de 150%, representando o maior crescimento da atividade no país, bem acima de Pernambuco, que teve um crescimento de cerca de 120%, e do Rio Grande do Sul, que teve um crescimento de menos de 100%. Todos estão crescendo, mas a Bahia está crescendo mais quando se trata de turismo. Com relação à receita nominal, houve expansão de 160% nas operações em comparação com agosto de 2020. Naturalmente, esse resultado se deve, em parte, à queda de 60% registrada em agosto do ano passado, mas ainda assim a retomada se mostra expressiva. O setor ainda não recuperou os níveis pré-pandemia, mas caminha célere para isso, pois os indicadores de setembro e começo de outubro já registram hotéis cheios e grande movimentação nos destinos turísticos. Entre janeiro e agosto de 2021, a atividade turística cresceu quase 50%, o melhor desempenho do país, e os dados de setembro e outubro sinalizam para um crescimento ainda maior no verão. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Agora, 8h45, a gente volta a falar com Lilian Castro, direto da redação do Portal à Tarde. Tem novidades. Bom dia mais uma vez, Lilian. Olá, Jefferson. Bom dia novamente. Agora de volta com Isso é Bahia. Uma área de mais de 1.406 metros quadrados situada entre a rua Falta Bandeira e a ladeira da montanha em Salvador vai ser desapropriada, segundo o decreto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da Bahia. O documento foi assinado pelo deputado estadual Adolfo Menezes, do PP, que exerce o cargo de governador enquanto... Que pena. A gente perdeu o contato com a Lilian, mas deixa eu aqui dizer para vocês que depois de um período de restrição em razão da pandemia da Covid-19, a temporada de cruzeiros será retomada a partir de novembro na capital baiana. O retorno ocorre em meio à chegada do verão e o reaquecimento de setores da economia. A estimativa é que 42 embarcações atraquem aqui em Salvador até março de 2022, com aproximadamente 200 mil turistas. A gente já está de volta com Lilian Castro, então, por favor, Lilian, continue com suas informações. Alô? Oi, Lilian. Pode falar aí, não deu certo. Então,
Vamos seguir com notícias? Vamos lá. A Anvisa autorizou o início imediato dos testes em humanos dos ensaios clínicos do soro anti-Covid do Instituto Butantan. A Anvisa já havia autorizado o protocolo clínico em maio deste ano, porém testes adicionais foram incluídos para a avaliação do produto. Diferentemente da vacina, o soro é uma forma de tratamento, não de prevenção. A medicação é intravenosa, ou seja, é inserida na veia em uma única aplicação. Agora a gente vai para Eunápolis, extremo sul do estado. Anderson Monteiro, da Ativa FM, também fala conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Anderson. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. O que eu destaco hoje são 2 acidentes na nossa região, extremo sul. Um grave acidente incomum entre uma moto aquática e uma canoa matou o pescador Antônio Carlos da Conceição, de 46 anos, por volta das 15 horas de domingo, no rio Passuí, no município de Belmonte. O pescador Antônio Carlos estava numa embarcação a motor com 2 enteados de 13 e 17 anos. Com o impacto, o Antônio Carlos e os jovens caíram na água. O adolescente mais velho mergulhou e conseguiu salvar o irmão mais novo. Ele contou que chegou a ver o padrasto afundar e o corpo do pescador só foi encontrado por volta das 19 horas do mesmo domingo, num trecho logo abaixo de onde ocorreu a colisão. Segundo familiares, existe a possibilidade de que ele já caiu na água inconsciente, pois sofreu um trauma na cabeça. O resultado da perícia, que deve apontar se a morte foi causada por afogamento ou pelo ferimento. Esse laudo ainda não foi divulgado. Em declaração ao site da região, o piloto da moto aquática, o Carlos Alberto Guimarães Feitosa, de 60 anos, afirmou que mora em Canavieiras, voltava de um passeio em Belmonte com mais 2 amigos que estavam numa segunda moto aquática. E ainda falando em acidente, também na tarde de domingo, um caminhão carregado de cerveja tombou as margens da BR-101 no trecho entre Eunápolis e Itabela. A carga não ficou espalhada na pista, uma vez que a carreta tombou no acostamento. O motorista perdeu o controle do veículo e no acidente teve ferimentos leves. Com o tombamento do caminhão, a carga foi saqueada por motoristas que passavam pelo local e também por moradores locais. O acidente foi no quilômetro 735, em um trecho conhecido como 3 pistas, um trecho com um tanto perigoso aqui da nossa região. A Polícia Rodoviária Federal multou vários motoristas curiosos que passaram no local e pararam, mas não há informações de detidos. Da Rádio Ativa FM de Eunápolis, Anderson Monteiro, para o programa Isso é Bahia. É com você. Hoje tem Vitória e Itabaiana pela pré-Copa do Nordeste. O jogo vai ser disputado no Barradão e com a presença da torcida. Olha só que coisa boa. Já para Bahia e Chapecoense, domingo na Arena Fonte Nova, os ingressos começam a ser vendidos amanhã. Tá chegando a hora. Ouça agora a Tarde Esporte Clube, com Eliseu Godoy. Eliseu Godoy, seja bem-vindo, bom dia. Você também vai para o Barradão, Eliseu? Tudo bem, Jefferson? Um bom dia para você, Fernando, Rodrigão. Não, eu não vou, não. Eu não tenho ido presencialmente, inclusive as transmissões que eu faço sempre via internet, né? E o jogo 9h30, não é tirando, evidentemente, o público do estádio, mas 9h30 no Barradão é muito complicado, é muito difícil. Hoje a gente vive muita violência na cidade, né? O jogo vai acabar quase meia-noite. E você vê as pessoas que têm que trabalhar amanhã, como é que vai chegar em casa? 2, 3 horas da manhã? Porque nós sabemos que o transporte público à noite é muito complicado, ainda mais lá no Barradão. Mas, de qualquer maneira, eu espero que o torcedor compareça. A gente vai ver o termômetro hoje da torcida, como é que a torcida está, esse amor pelo Vitória, né? Eu tenho a impressão que a gente vai ter um público razoável, né? 30% do público, é 9 mil pessoas. Esperamos que o público realmente chegue, compareça e possa botar o Vitória em mais uma fase da pré-eliminatória. Para o torcedor entender, esse jogo de hoje contra a Itabaiana, que é uma equipe do futebol sergipano, é a segunda eliminatória para você passar para a fase de grupos do Campeonato Nordeste. O Vitória está nessa situação porque no Campeonato Baiano ele não foi bem, não foi classificado para a parte final, é por isso que ele está disputando essa parte eliminatória, essa fase para entrar na fase de grupos. Se ele passar essa fase, eu espero que sim, o Vitória tem mais time com a Itabaiana, com todo respeito à equipe sergipana. O Vitória está disputando uma Série B, né? Então tem a obrigação de ganhar esse jogo e colocar a autoestima lá um pouquinho lá na frente. Passando por esse jogo, ainda tem a terceira eliminatória, que ele pega ou o Botafogo da Paraíba ou o Imperatriz.
Então, são 2 fases aí que faltam, essa e a próxima ele passando hoje. E é claro que se o Vitória não passar, se o Vitória não for para a fase de grupos do Campeonato Nordeste, e se ele cair para a Série C, vamos bater na madeira que isso não aconteça, o Vitória fica sem nenhum faturamento no primeiro semestre. A não ser o Campeonato Baiano, que o faturamento é quase zero, absolutamente nada. A televisão Globo saiu de baixo, não faz mais o Campeonato Baiano porque não tem muitos atrativos, que Bahia e Vitória não disputam com suas equipes principais. Então, o primeiro semestre fica praticamente acabado para a Vitória. Então, a responsabilidade do jogo de hoje, torcedor, você que vai ao estádio, é aplaudir, é incentivar. Esquece um pouco essa questão da Série B. Isso já é outra competição e você tem que torcer, tem que aplaudir, tem que chegar para que o Vitória possa realmente passar para outra fase dessas eliminatórias do Campeonato Nordeste. O treinador não tem, assim, grandes problemas. O Samuel, mais uma vez, foi tirado do elenco por... Sabe o que ele está acontecendo? Excesso de peso. Como é que um atleta tem excesso de peso, não se cuida, né, profissionalmente? Então, realmente é muito complicado. Olha, e o Bahia já vai colocar os ingressos à venda para o jogo da Chapecoense amanhã. Agora é bom o torcedor entender o seguinte: amanhã pela internet e só para o sócio. Na quarta-feira que será, os ingressos serão disponibilizados para o público em geral. O Bahia pega a Chapecoense no próximo domingo na Fonte Nova, 8h30 da noite. E é um jogo para ganhar. O Bahia se encontra hoje na 16ª posição, numa situação incômoda, e é um jogo para ele recuperar e ganhar o jogo. No último jogo empatou com a América de Minas, jogou até bem, mas esse jogo, aí você diz, é um jogo fácil? Não é. Todos do jogo da Série A é complicado. A Chapecoense outro dia empatou com o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Então o Bahia precisa se precaver, fazer uma boa partida no próximo domingo, já com a presença, mais uma vez, com a presença do público. Isso dá um incentivo maior ao time tricolor. Então, é um final de semana que nós vamos ter, inclusive o Vitória joga no sábado também, contra o Brasil de Pelotas. O Vitória correndo atrás também de um resultado positivo, porque o Vitória se encontra numa situação terrível, 85% estatística de cair para uma Série C. E é terrível isso, não só para o Vitória, mas para o futebol da Bahia como um todo. A gente perdeu um representante, já temos um na Série A com perigo de Série B e um da B com perigo na Série C. Então temos que recuperar esse tempo perdido para o futebol da Bahia. Aí, no dia 26 vai ter uma reunião importante no Conselho do Vitória para decidir o futuro do ex-presidente ou do presidente, como queira, Paulo Carneiro. Muitas irregularidades nas contas do mandatário que botou o Vitória nessa situação, e vamos ver o que será. Vai ser, inclusive, uma reunião presencial, não será online, para que decida o Vitória o futuro do ex-presidente, ou presidente conqueiro, Paulo Carneiro, que botou o Vitória numa saia justa, na Série B, caminhando para uma Série C. É muito complicado, é muito difícil a situação do Vitória, principalmente no aspecto financeiro, porque quando você vai nas competições mal, financeiramente, evidentemente, você vai também muito ruim nas suas finanças. Tá certo, Jefferson, Fernando, Rodrigão, um abraço e até amanhã. Tchau. Tá certo, tá dado o recado. Valeu, Eliseu. E olha, com esse papo a gente está encerrando mais uma edição do Isso é Bahia. Agora só na quarta-feira, ou se preferir amanhã. Fernando. Muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. E amanhã tem uma entrevista muito aguardada aqui no Isso é Bahia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai bater um papo conosco a partir das 8 da manhã. Não perca, fique ligado nas ondas do rádio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o dia. Terça-feira tem chão pela frente. Amanhã a gente volta. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oxalá Papelaria. Nosso papel é colorir o mundo. Chegou a liquida Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. LPC Laboratório e Vacinas. Agora nova unidade em Praia do Forte. 2203-9955.
A história é viva, os fatos não param de acontecer e as consequências podem mudar tudo. Acompanhe os assuntos mais importantes do dia no A Tarde Notícias. Prestação de serviço, os fatos mais marcantes e o melhor da nossa